Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, especial Kanji. Um podcast dedicado a você que, assim como eu, quer estudar o japonês como um todo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Você está ouvindo o Tanoshi Nihongo Podcast especial Kanji de número 14, onde seguimos com a saga de conhecer um pouco mais dos ideogramas japoneses básicos, abordando seus traços, significados e palavras em que eles estão incluídos. Enquanto passamos raiva para decorar isso tudo. Por isso mesmo, gosto de frisar que não devemos tentar decorar esses ideogramas e palavras, mas sempre associá-los a diferentes situações, revendo sempre que possível. Assim, a fixação da informação é menos custosa e mais efetiva. Palmas para o nosso coach. Piadista. Mas conforme estava dizendo, neste episódio vamos ver mais 5 kanji, dando continuidade aos ideogramas que vimos no último episódio especial que estão relacionados a desenhos. E para acompanhar este episódio, você pode acessar o material de apoio disponível no link na descrição do episódio. Aí você, ouvinte muito preocupado, me pergunta: Mas Edi, se eu baixar esse arquivo não vai entrar vírus no meu aparelho? Então te respondo. Amigo ouvinte, se você olhando esses sites de acasalamento das focas da Antártida, não pegou nenhum vírus, não é nosso documento em PDF que vai infectar seu aparelho. Toma vergonha nessa cara e... Calma, todo mundo já entendeu. Ok, então, já que não posso continuar, não vamos perder tempo e vamos começar a sofrer. Mas que drama. Vamos começar com o primeiro kanji de hoje, o ideograma que tem o significado de céu, com sua leitura tem. Tem. Se você já tem uma noção do japonês, pode ser que tenha ouvido falar da palavra sora, que também tem o significado de céu. No entanto, sora é mais relacionado ao significado do céu ou o espaço, no sentido físico, enquanto tem é mais frequentemente relacionado ao céu com um sentido celestial ou espiritual. Tanto que uma outra palavra em que o kanji ten é inserido é tengoku. Tengoku, que tem o significado paraíso, mas também pode ser visto na palavra tenki. Tenki, que tem o significado tempo no sentido de clima. Inclusive, é visto diariamente nos programas jornalísticos como Tenkyohou. Tenkyohou, com o significado previsão do tempo. O segundo kanji é o que vamos ver a seguir. O ideograma ki. Ki, que tem o significado fonte espírito. E do mesmo modo que o kanji anterior, possui apenas uma leitura, o próprio ki. E além de estar na palavra tenki, visto há pouco, havemos também na palavra ninki. Ninki, que é composta por 2 kanji, sendo o primeiro o ideograma relacionado à pessoa e o segundo este que estamos vendo hoje. Ninki significa popularidade ou popular, ou seja, uma característica de alguém que é conhecida por uma maioria de pessoas. Um outro exemplo é a palavra kimochi. Kimochi, que significa sentimento, usado muito na expressão kimochi ga ii. Kimochi ga ii, ou apenas kimochi. Kimochi, que é usada para descrever algo agradável ou uma sensação boa. Por exemplo, podemos usar para nos referir ao tempo, uma experiência ou até mesmo a sensação física de conforto. Além de ser usada numa situação bastante peculiar. Mas vamos respeitar o horário e nossos ouvintes. É melhor deixar esses detalhes de lado mesmo. Mas para finalizar este kanji,
vamos ver uma pequena e bastante popular expressão em que este ideograma está inserido, que é o kiotsukeru. Kiotsukeru, que se trata de uma expressão, pois há uma partícula o depois da palavra ki, e em seguida o verbo tsukeru, e tem o significado geral tomar cuidado, isto é, prestar a devida atenção em alguma coisa, se cuidar, enfim. Tanto que é muito comum você ouvir essa expressão no formato kyotsukete kudasai. Kyotsukete kudasai. Ou mais informalmente, kyotsukete, que significa tome cuidado, quando pedimos para a outra pessoa se cuidar sobre determinada situação. Com isso, avançamos para o terceiro kanji, cujo ideograma simboliza o conceito geral de carro, e seus traços têm origem na representação de um veículo com duas rodas. Quanto à sua primeira leitura, temos kuruma, que corresponde à própria palavra carro. A segunda leitura é sha, e é visto nas palavras densha, que significa trem, o qual em sua escrita podemos observar que o primeiro kanji carrega a ideia central de energia, sugerindo assim um veículo movido por essa fonte, característica comum aos trens. Uma segunda palavra é jidosha, que também se traduz como carro, embora literalmente signifique automóvel. Além disso, há a palavra jitensha, semelhante a jidosha, mas com um kanji diferente no meio, bem como seu significado é diferente, pois jitensha significa bicicleta. Assim, seguimos com o próximo ideograma. O kanji que representa o conceito de portal, o qual, perceba, seus traços lembram bastante o desenho de um portal. Quanto à leitura, temos apenas uma, mon, que se trata da própria palavra portal, como também vemos na palavra seemon. Preste atenção ao prolongamento da primeira sílaba, seemon. O seu significado é portão principal ou entrada principal, normalmente associado ao portão de entrada de um templo, santuário, de uma escola ou um edifício importante. Uma outra palavra que inclusive pode confundir com essa é senmon, sendo que ao invés do prolongamento da sílaba C, temos o hiragana ficando sen. Senmon significa especialidade ou campo de especialização. É frequentemente usada para descrever uma área específica de estudo, trabalho ou conhecimento em que alguém se especializou. E agora, o último ideograma de hoje. O kanji associado ao meio-dia. Sobre seus traços, ele lembra muito um kanji que vimos aqui no podcast, o ideograma que significa boi, o shi. No entanto, tem um traço a menos no topo, por isso, o cuidado para não se confundir. A sua leitura é apenas uma, go, ou seja, a sílaba ko com tentem, ficando go. E eu disse que esse kanji é associado ao meio-dia, pois ele é visto muito junto das palavras gozen, que significa o período da manhã, ou seja, da meia-noite até as 11h59 da manhã, e na palavra gogo, que tem o significado o período da tarde e a noite, pois considera do meio-dia até as 23h59. Logo, fica fácil entender por que a associação deste kanji ao meio-dia. Inclusive, ambas as palavras gozen e gogo já foram vistas tanto no episódio especial de kanji, quando vimos os ideogramas mai, que é frente, e ato, que significa depois, quanto no episódio regular de número 13, no qual falamos das horas em japonês. Afinal, ambas as palavras sempre são vistas junto das horas. E com este último, finalizamos o kanji de hoje. Mas espere um instante que vamos treinar um pouquinho.
Para treinarmos um pouco os significados dos kanjis de hoje, vamos ler algumas frases com palavras que contêm esses ideogramas. Mas antes de lermos juntos, peço que continue com o material de apoio aberto na página com a indicação do tempo referente a este ponto do áudio e tente identificar a leitura dos ideogramas. Depois, retorna ao áudio para continuarmos. E aí, foi fácil? Vamos conferir? Ashita no tenki wa dou desu ka? Ashita no tenki wa dou desu ka? Douro o wataru toki wa ki o tsukete kudasai. Douro o wataru toki wa ki o tsukete kudasai. Senshu atarashii kuruma o kaimashita. Senshu atarashii kuruma o kaimashita. Kare wa jouhou gijutsu no senmonka desu. Kare wa jouhou gijutsu no senmonka desu. Kono restaurant wa gyoza senmon desu. Kono restaurant wa gyoza senmon desu. Furansu wa ima gozen 3時desu ka? フランスは今午前3時ですか？午後3時にカフェで会えますか？午後3時にカフェで会えますか？ Valendo sempre o aviso. Para uma memorização eficiente dos ideogramas, sempre os leia dentro de palavras e frases. Se possível, escrevendo-as quando possível. E com essas informações, finalizamos mais um episódio do Tanoshi Nihongo Podcast Especial Kanji. Mas lembre-se, apenas ouvir o episódio não é suficiente. Continuar praticando é tão ou até mais importante. E para colaborar com isso, no final do material de apoio, deixamos mais algumas frases contendo as palavras que abordamos hoje, além de quadros com os kanji para você praticar a escrita. Sem desculpas, hein? Então, nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Antes de encerrarmos, quero te dar uma dica, caso tenha gostado do nosso conteúdo. Na plataforma de áudio em que você está ouvindo, há um botão escrito seguir, juntamente com o ícone de um sininho. Ao ativá-los, você será notificado sempre que houver novos episódios. Deste modo, você não perderá nenhum conteúdo. E aproveitando que gostou, peço que nos dê a sua avaliação usando a mesma plataforma, seja por meio das estrelas do Spotify ou no botão de curtir nas demais plataformas. Além, é claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos ou conhecidos que também estejam estudando o idioma japonês. Dessa forma, poderemos difundir ainda mais conhecimento e ajudar mais pessoas a se desenvolverem no idioma japonês. Além do mais, estamos sempre abertos a receber suas sugestões, críticas ou elogios sobre este canal de estudo. Então, convido você a nos seguir nas redes sociais, como o Facebook ou o Instagram através do @tanoshipod, com 2 i's. E por fim, agradeço por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Agora é contigo, Edi. Muito bem, ouvinte. Depois deste episódio, vai praticar mais um pouco. Porque o conhecimento não cai do céu. No máximo, um cocô de pombo. Um bom conselho. Mas é claro que é. Ou já dei um conselho ruim aqui, não responda. Até mais, meu povo. Beijos.